dentro. Eu sei que vai ser impossível você sair desse lugar sem ser impactado pela palavra, amém? Se você abrir seu coração, irmãos, eu sei que é o desejo de Deus nos animar essa noite mais uma vez com a sua palavra. E sabe, irmãos, essa palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma a minha vida, ela transforma a sua vida. Aquilo que o diabo, porventura, pode ter construído durante 30 anos na sua vida, o poder dessa palavra destrói em 3 segundos, irmãos. Então fica pronto. Se expõe a palavra, irmãos, abre o teu coração e deixa essa palavra transformar você. Amém? Aleluia. Eu estou muito animada, irmãos. Nós devemos nos manter, irmãos, independente de crise, independente do que o natural possa te dizer, irmãos. Existe uma condição em Deus para nos manter animados todos os dias. Amém? Existe uma condição em Deus, irmãos, que não vai chegar, mas que já é realidade para mim e para você que somos salvos em Cristo Jesus. Amém? E há dias o Senhor tem trazido realidades e me feito lembrar sobre as realidades da nova criação. Aquilo que nós já somos, os privilégios que nós alcançamos em Cristo Jesus. E o Senhor me deu a oportunidade de ministrar essa mesma ministração que eu vou trazer para você lá na Japuara. E sabe, irmãos, a palavra por si só, ela é poderosa. Ela não precisa do meu acréscimo, ela não precisa do teu acréscimo. Ela só precisa da sua fé. E se você acolher essa palavra no seu coração, no meio dessa ministração, irmãos, não foi preciso impor as mãos, não foi preciso, irmãos, chamar alguém, fazer alguma coisa extra. Uma criança que com 3 anos nem falava, nem andava, de repente começou a correr no meio da igreja. Ei, irmãos, nós não estamos aqui para cumprir tabela. Nós não estamos aqui, irmãos, falando de coisa meramente natural. Não, irmãos, nós estamos expondo uma palavra de vida e de poder que cura, que salva e que transforma. Amém. Aleluia. Aleluia. E eu quero falar um pouco, irmãos, sobre vivendo no poder da salvação. Sabe que existe um poder para nós vivermos desfrutando todos os dias? Amém, irmãos? E esse poder, muitas vezes quando nós falamos sobre poder, o crente ele pensa que é só um poder para te fazer cair, para te fazer rir, para te fazer correr. De fato existe esse poder, irmãos, mas existe um poder para nós desfrutarmos em todas as áreas das nossas vidas, em todos os momentos e em todos os dias. Amém? Porque nós somos salvos, nós somos alcançados. Amém, irmãos? Nós estávamos em uma condição de miséria e de escravos. Mas uma vez nós nos encontramos com Jesus, irmãos. Oh, aleluia! E tudo se tornou novo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Você não precisa de muitos motivos para se alegrar em Deus. Você não precisa que o seu salário aumente para você se alegrar. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. Você não precisa de um carro novo para você se alegrar. Você não precisa de uma casa nova para você se alegrar. Não, irmãos, você não precisa de elogios para você se alegrar. Você não precisa de um cargo na igreja para poder se alegrar. Porque em Cristo Jesus você já conquistou a melhor vida nessa terra. Não foi com semente corruptível, irmãos. Não foi por ouro nem prata, mas pelo precioso sangue de Jesus que você foi comprado. Você é dele. Você vive para ele. Ele está em você. Irmãos, isso é muito poderoso. Aleluia. Existe um poder. E esse poder não está fora de você. Esse poder está dentro de você porque você foi salvo. Você foi alcançado. Você se tornou nova criatura em Cristo Jesus. O pecado que te prendia, ele não tem mais poder sobre você. A morte que estava dentro de você, irmãos, foi aniquilada. Tudo se fez novo. Vida e vida de Deus foi enxertada dentro de você. A palavra vai dizer, irmãos, lá em Pedro, que nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Não importa, irmãos, como era a vivência da tua família. Não importa como era o teu quadro familiar. Não importa se a realidade da tua família era uma realidade de pobreza, de inconstância, de miséria, de desastres. Não, irmãos. Se era uma realidade de câncer. Minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer, provavelmente eu vou ter câncer. Meu pai se separou, minhas tias se separaram, provavelmente eu vou me separar também. Irmãos, a tua realidade poderia talvez ser parecida com alguma dessas que eu citei. Mas uma vez você teve um encontro. Quem teve esse encontro aqui? E sabe que você não se encontrou com Dilma, nem com Lula, nem com Barack Obama.
Não, irmãos. Você teve um encontro com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que é o Senhor pelas épocas das épocas, pelos tempos dos tempos, irmãos. E Ele não só te recalchutou. Ele não só colocou uma capa cobrindo, irmãos, a tua vergonha. Ele te transformou por inteiro. Ele te transformou por completo. E aquilo que você não era, e aquilo que você não podia, você se passou a ser, e você começou a poder por causa da vida dele que hoje flui em você. Talvez você diga, não, Carol, essa vida não é para mim, essa vida de alegria, de pular, de regozijo. Irmãos, não é pela tua capacidade natural. Não é pelo que você vê, muito menos pelo que você sente. Mas é por aquilo que a palavra diz ao meu respeito, ao seu respeito. Oh, aleluia! Irmãos, eu estou tão animada com essa palavra. Aleluia! Eu estou muito animada com essa palavra, irmãos. Eu estou vendo o que essa palavra está fazendo na minha vida. Eu estou vendo o que essa palavra está causando naquele lugar. Eu estou vendo o que a palavra está causando lá no Planalto. E sabe, irmãos? Se você considerar a palavra, a tua vida também vai começar a ser real. Vai começar, irmãos, você vai começar a provar dessa constante revolução que a palavra causa todos os dias na tua vida. Amém. Quantos salvos tem aqui? Eu vou estar falando um pouco sobre as realidades, irmãos, da nova criação, o poder da salvação, o poder de ser salvo. Aquilo que nos foi dado por meio de Cristo. E muito provavelmente você já deve ter escutado sobre tudo isso que eu vou falar. E talvez você diga de novo a mesma coisa. Não, irmãos. Não é de novo a mesma coisa. A palavra de Deus ela é viva e ela se renova todos os dias. E sabe o que acontece, irmão, se você vem com expectativa de mudar? E de fazer com que tudo aquilo que estava te prejudicando e te fazendo enfraquecer e te fazendo ficar frio em Deus. Se você veio com a expectativa de todo esse quadro ser mudado essa noite, o que você estava precisando não era de algo novo. Mas o que você precisa é simplesmente de uma nova disposição diante das coisas que você já conhece. E isso vai se tornar realidade essa noite para você. Amém? E você que ainda não teve a oportunidade de fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador, aperta os cintos. Eu vou te mostrar e eu vou te apresentar uma vida poderosa e gloriosa que essa noite você pode ter acesso por meio dele. Amém? É para todos nós, irmãos. É para você também. Não importa de onde você veio, não importa de quem você é filho, não importa qual a tua realidade essa noite. Existe uma realidade proposta por Deus essa noite para a sua vida. Então, agarra ela com todas as suas forças. Porque ele é bom. Amém? Aleluia. Para começarmos, eu queria que você abrisse comigo em Romanos. Vamos lá. Romanos, no capítulo 10. Diga assim, Deus é bom. Obrigado, Senhor, pela sua palavra poderosa. Romanos, no capítulo 10. Eu creio que todos nós que tivemos uma vez acesso à salvação por meio de Cristo, devemos pelo menos uma vez na vida ter tido acesso a esse versículo. Amém? Mas se você esqueceu do que diz aqui em Romanos 10, vamos lá. Relembrar. Romanos 10, a partir do versículo 8. A palavra vai dizer assim. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê, irmãos? Por quê? Porque visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém, irmãos? É simples. Aleluia. Sabe, irmãos, que Deus ele não tem propósito, irmãos, em dificultar e nem complicar nada para mim e para você. Amém? Deus, ele é poderoso, ele é glorioso, mas ele é um Deus simples. Ele é o Deus que alcança pescadores, ele é o Deus que alcança doutores, ele é o Deus que alcança a sua vida. Não importa, irmãos, qual classe social, não importa qual a cor da sua pele. Amém?
Deus, ele é simples, ele é poderoso, mas ele é simples. E o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. E não somente se salvem, irmãos, mas chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? E nós vemos aqui em Romanos, irmãos, como é fácil ter acesso a essa salvação que é tão poderosa. Crer com o coração que Jesus morreu e ressuscitou. E confessar com a boca. E uma vez que você faz isso, irmãos, a sua vida nunca mais será a mesma. Talvez você vai se olhar na frente do espelho, seu cabelo continua o mesmo. As gordurinhas ainda continuam lá. Amém? A sua altura, a sua estatura ainda continua a mesma. Mas a palavra vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que as coisas velhas, irmãos, a partir do dia que você confessa Ele como Senhor, elas ficam para trás. E tudo, diga assim, tudo. Você pode relembrar por alguns segundos como você era antes de Cristo. Respira fundo, já passou, porque tudo se fez novo. Tudo se fez novo, irmãos. E não importa quantas mentiras o diabo já levantou ao teu respeito, ao meu respeito, depois de conhecermos a Cristo. Falando para mim e para você que nós não podemos, nós não conseguimos. Outras pessoas podem conseguir, mas eu e você não. Irmãos, o papel dele é mentir, roubar, matar, destruir. Mas o papel da palavra de Deus, irmãos, é nos fazer conhecer a vontade de Deus. E se a palavra diz que em Cristo as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, irmãos, eu vou ficar com o que a palavra diz ao meu respeito. E o diabo que se torça lá no inferno, irmãos, eu estou lá aí para o diabo, ele já perdeu nas nossas vidas. O que importa é que eu vou crer na palavra de Deus. E eu vou fazer a palavra de Deus funcionar na minha vida. Aleluia! Irmãos, você não pode, irmãos, ficar quieto no seu canto, na sua cadeira, se contentando com migalhas, irmãos. A mesa está posta diante de mim e de você. Jesus lá na cruz, irmãos, ele não veio do céu, ele não tomou forma humana, irmãos, simplesmente para tirar todo o pecado da nossa vida. Isso foi só um meio para um fim, irmãos. Salvação não é somente morrer e ir para o céu, irmãos. Salvação, irmãos, não é somente Jesus ter tirado todos os teus pecados e as tuas crecas e acabou-se a história. Isso é um meio para um fim. E sabe qual é o fim, irmãos, da vinda de Cristo à terra para me alcançar e te alcançar? Restabelecer um relacionamento com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que em Cristo Jesus os céus, a eternidade, oh, aleluia! Os céus e a terra foram reconciliados. Aleluia! Eu e você fomos reconciliados, irmãos, para o propósito eterno de Deus, que é ter relacionamento com Ele, que é ter relacionamento com Deus, irmãos. É para isso que Ele te chamou. É para isso que Ele te conquistou. É para isso que Jesus foi lá para aquela cruz, irmãos. Porque nós, antes de Cristo, irmãos, nós estávamos mortos por dentro. Nós somos trinos. Corpo, alma e espírito. E no nosso espírito, irmãos, que é o nosso verdadeiro eu, que é onde Deus tem relacionamento conosco, porque Deus é espírito. Nós estávamos incapacitados de ter relacionamento com Ele, porque o pecado nos fez morrer por dentro. Mas Jesus é a própria vida, irmãos. Ele é a porta. E uma vez que eu e você entendemos que Ele morreu e cremos com o nosso coração e confessamos com a boca, irmãos, nós passamos por essa porta. E aquilo que era morte, e aquilo que era incapacidade, aquilo que era miséria, aquilo que era pobreza, aquilo que era medo, ficou para trás. E uma nova vida e uma nova história se inicia na minha vida e na sua vida. Por meio dessa simples confissão, desse simples crer. E sabe, irmãos, quando nós vamos falar sobre salvação, quando nós vamos olhar no grego, né, que é a língua no qual foi escrito o Novo Testamento, essa palavra salvação é sozo, diga assim, sozo. E como eu falei anteriormente, irmãos, salvação não é somente o passaporte para ir para o céu e para viver uma vida, irmãos, com os pecados anteriores apagados. Glória a Deus, isso é uma realidade também. Mas salvação é muito mais abrangente do que isso. E nós precisamos entender, irmãos, que é o desejo de Deus. Deus já quis que nós venhamos desfrutar todos os dias da realidade de ser salvo. Existe um poder em ser dele. Existe um poder em ter ele habitando dentro de nós. Irmãos, nós não somos iguais às pessoas do mundo. Nós não somos mais naturais, nós somos sobrenaturais. E isso é uma enorme diferença. Existe um grande abismo, irmãos, em quem é natural e em quem é sobrenatural. E nós não podemos nos contentar em olhar
alguém que está distante de Deus e ver a nossa vida igual, irmãos. Não que nós queremos ser melhores do que as pessoas, porque quando nós conhecemos a Cristo, irmãos, e entendemos o que nos tornamos nele, existe algo dentro de nós que pulsa, que nos leva a levar essa vida para aquelas pessoas que ainda não têm. Então a questão não é querer ser melhor do que as pessoas, mas a questão é você querer ser exatamente quem Deus quer que você seja. E desfrutar exatamente daquilo que Deus quer que você desfrute. Oh, aleluia! Ele já quis. E salvação, irmãos, no grego, que é sozo, significa, olha só, segurança. Irmãos, Bruno é policial, tem arma, mas a minha segurança não é o meu esposo que está do meu lado. Aleluia! Porque eu sou salvo e existe uma segurança que é garantida por Deus para a minha vida. Segurança. Paz. Diga assim, paz. Irmãos, você pode estar sendo lançado numa fornalha de fogo, mas quando você entra lá, você vai dançar. Porque você é salvo e existe uma paz que está dentro de você, que excede todo o entendimento. As pessoas estão puxando o cabelo e você está diante das pessoas rindo, porque você sabe que o que comanda a sua vida, irmãos, o que determina a sua vida, o seu progresso e o seu avanço, não é as coisas exteriores, mas é aquilo que a palavra de Deus garante ao teu respeito. Não importa, ele pode parar o sol, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele para o sol, ele abre o mar, fecha a boca do leão, irmãos, não importa o que esteja acontecendo por fora. Existe uma paz que ele já te deu e está dentro de você. Libertação. Oh, aleluia. Diga assim, eu sou livre. Você é salvo, você é livre nele. Nada te prende. Talvez você pode ter chegado nesse lugar tão acovardado. Ei, irmãos, é noite de você romper desse lugar de covardia, irmãos. Ei, isso é uma vergonha. O Senhor está inconformado lá no trono. Você tem Deus habitando em você e você está com medo, você está acovardado. Ei, Deus mandou ouvir aqui essa noite e dizer, você é livre. Libertação alcançou a tua vida. Aleluia. É noite de vendas, irmãos, e escamas caírem diante dos seus olhos. Oh, aleluia. Diga assim, eu sou livre. Preservação. Preservação. Diga assim, preservação. Cura. Diga assim, cura. Sabe que cura não é mais uma promessa para mim e para você. Ele já foi para a cruz, irmãos. O sangue já foi derramado. O corpo já foi flagelado e moído. Cura não é mais uma promessa. Cura é uma realidade no meu corpo e no seu corpo. Porque nós somos participantes da natureza de Deus, irmãos. Tem enfermidade em Deus, irmãos. Você é filho dele. A Bíblia vai dizer em João, no capítulo 1, no versículo 12, que aqueles que creram no seu nome, no nome de Jesus, Deus mesmo, o próprio Deus, nos deu o poder de se tornar filho de Deus. Está aqui dentro. Não foi alguém que colocou uma plaquinha na tua cabeça. Não foi alguém que colocou uma legenda no Facebook, bateu tua foto e diz, olha, agora você é filho de Deus. Não, irmãos, não foram por meios naturais. Não é como um mandato. 4 anos passou, acabou, você não é mais filho de Deus, não é filho do diabo de novo. Não, irmãos, algo mudou eternamente dentro de você. Você era filho do diabo, agora você é filho de Deus. E não importa o quão revoltado o diabo ficou com isso, ele não pode mudar essa realidade dentro de mim e nem dentro de você. Filhos, não, você tem que falar esse negócio se achando, viu? Eu digo assim, eu sou filho. Oh, aleluia! Filho de Deus, irmãos. Cura. Não, olha esse negócio aqui. Eu achei o máximo esse significado. Salvação é sair de um lugar de perigo e destruição para um estado de prosperidade e de alegria. Aleluia! Irmãos,
Quantos salvos olham para o seu derredor e dizem, quanto perigo, quanta destruição, eu estou acabado, derrotado, falido. Sou o barro que sobrou, a barata pisoteada pelo diabo. Parou com essas mentiras essa noite na sua vida. Não aceite. Irmãos, não é o que eu estou falando que vai fazer as coisas mudarem na sua vida. Mas é você acatando aquilo que você está ouvindo e você, pela autoridade que já foi dada em Cristo Jesus, fazer com que essas coisas acabem. Deus lá do céu não vai fazer isso. Jesus não vai fazer. Porque existem coisas, irmãos, que só nós podemos paralisar na nossa vida por meio da autoridade que nos foi dada no nome de Jesus. E é o desejo de Deus que nós venhamos desfrutar todos os dias. Diga assim, é todos os dias. Todas as horas. Todos os momentos, irmãos. É a vontade de Deus que nós desfrutemos desse poder da salvação. Eu não estou falando de um momento de unção, irmãos. Isso também é realidade para mim e para você, faz parte. Mas existe um poder que é para ser vivido a cada momento, a cada respirar. Porque já faz parte de nós, está nas nossas entranhas. Você não tem como dividir, se tornou homogêneo você e Deus. Não tem como dividir. Mas você tem como, irmãos, mesmo com tudo isso que te foi dado, você tem como ainda ficar em uma condição alheia da condição que Deus te chamou para estar. Amém? Porque tudo isso que eu falei, nós vamos já passar por cada ponto desse novamente. Tudo isso, irmãos, é realidade dentro de você que aceita Jesus como Senhor. Aí talvez você possa ouvir o que eu falei e dizer assim, mas eu não estou vivendo essa realidade. Eu não estou desfrutando disso. O que há de errado? Deus vai com a cara de uns e não de outros. Não, irmãos, a palavra nos dá a segurança lá em Romanos 2:11 que Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo que Ele tornou acessível para mim, Ele torna acessível tanto quanto para você. Mas a questão, irmãos, é que a palavra diz que quando nós ouvimos a palavra de Deus e damos crédito a essa palavra como palavra de Deus, então ela vai poder operar em nós aquilo que nós estamos crendo. E a palavra tem uma verdade sobre a sua vida, irmãos, mas você precisa crer e você precisa agarrar isso. Porque a realidade da salvação, de ser salvo, de ser filho de Deus, está aí. É como se você fosse um carro, mas já viu o carro andar sem gasolina? Está lá os pneus, está lá tudo que ele precisa, mas ele precisa da gasolina. E assim somos nós, irmãos. Tudo está em nós, mas nós precisamos da gasolina. E a gasolina se chama fé na palavra. Então, quando nós que já temos e somos possuidores do pneu, das engrenagens, do motor, cremos na palavra, então o nosso tanque é cheio, irmãos, e não resta mais nada para nós, senão correr naquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia! Abre comigo em Romanos, no capítulo 6. Irmãos, dá crédito àquilo que Deus falou ao teu respeito. Diga assim, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Diga assim, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Diga mais, eu posso o que a palavra diz que eu posso. Você é, você tem e você pode. Não vai chegar, não é para amanhã, já é hoje. Você só precisa se agarrar a tudo isso e crer. E meter o pé no acelerador. Porque com Deus, irmãos, é só avanço. Uma vez que nos tornamos salvos em Cristo Jesus, a Bíblia diz, é de glória em glória. Oh, aleluia, de degrau em degrau. É como a luz da aurora, brilhando, brilhando. Irmãos, não tem retrocesso em Deus. Porque isso não faz mais parte da minha natureza, nem da sua natureza. Por isso que muitas vezes, quando você tenta retroceder e parar, é tão difícil. Você fica, parece que está carregando um caminhão de 5 toneladas. Porque você está indo contra a sua natureza, querido. A sua natureza não é retroceder, a sua natureza não é parar, a sua natureza não é mais de desistir. E quando você tenta ser assim, é pesado. Você vem para cá por obrigação, se arrastando, as pessoas falam com você, parece que estão lhe dando um murro na cara. Está doente, apático, indo contra a sua natureza. É tempo de mergulhar nas águas de novo, porque peixe não foi chamado para estar fora d'água. É tempo de mergulhar de novo nas águas da palavra. Aí você começa a nadar e começa a ser rápido naquilo que Deus te chamou para ser. Irmãos, é tempo de você crer na palavra e o fôlego da sua vida vai voltar. A
força, o que você precisa, o que está faltando, irmãos. Talvez você passou o dia todo calculando o que é que está faltando, para amanhã, na segunda-feira, você correr atrás. Ei, Deus manda eu te dizer essa noite, o que está faltando não é aquilo que amanhã você vai correr atrás de banco, com o patrão, seja lá com quem for. O que está faltando, irmãos, para o fôlego da tua vida voltar de novo, é você crer naquilo que você é, que você tem e que você pode em Deus. Porque a plenitude da tua vida não está mais naquilo que é natural, irmãos. A plenitude da tua vida está em Deus e naquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. E quando Deus toma o primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas vêm como óleo. Chegam até nós. Porque Ele cuida de todas as coisas. Em Romanos, no capítulo 6... no versículo 4, a palavra vai falar da nossa realidade, irmãos. Do desejo de Deus, da expectativa de Deus. Romanos 6, 4. A Bíblia diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus morreu, irmãos. Mas ao terceiro dia, um poder glorioso e majestoso invadiu o inferno, abalou com as estruturas daquele lugar e levantou Jesus da morte. E levantou Jesus glorioso daquele lugar para reinar. E a Bíblia vai dizer que essa mesma condição, dessa mesma forma que aconteceu com Cristo, nós estávamos mortos no pecado, mais uma vez que nos encontramos com Cristo, irmãos, nós ressuscitamos dessa condição. E hoje em Cristo nós somos chamados para reinar em vida e viver em novidade de vida. Você sabe o que é isso, irmãos, que a palavra está querendo dizer? É exatamente isso. Vida nova todos os dias. Sabe aquele gostinho de coisa nova? Já viu alguém quando ganha um carro novo? Quando compra o carro novo, toda semana lavando o carro, toda semana lavando o carro. Gostinho de coisa nova. Alguém quando se muda para uma casa, a pessoa é até desorganizada e meia cebosa. Mas está na casa nova, passa o pano todo dia, espana tudo. Menino, não pode ter uma casa de aranha nessas telhas, porque a casa é nova. Ganhou roupa nova, as outras velhas ficam lá encostadas um mês para lavar. Mas a nova chegou do culto, é lavando, que é roupa nova. Gostinho de coisa nova, motivação, entusiasmo, alegria, gosto por aquilo. Ei, essa condição, irmãos, nos foi dada porque nós estamos em Cristo Jesus. Vida nova, novidade de dias, irmãos, todos os dias. Não é na Santa Ceia, não é no domingo. Todos os dias. Cheirinho de coisa nova. O que é isso? É vida de Deus correndo em mim. O que é isso? É Cristo em mim, a esperança da glória. Eu sou salvo e não importa o que passe nos jornais e não importa o que as pessoas digam, deixe de dizer ao meu respeito. Eu tenho novidade de vida. Oh, esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar nele. Eu sou chamado por Deus. Onde está alguém enfermo? Eu vou orar. Onde está alguém que ainda não conhece a Cristo? Eu vou levar salvação. Ei, quando você tem essa consciência, irmãos, não vai ter tempo para adulterar, não vai ter tempo para mentir, não vai ter tempo para fofocar, não vai ter tempo para se incomodar com a vida do pastor ou de qualquer outra pessoa. Por quê? Gostinho de vida nova, irmãos, você só quer estar ali, oh, aleluia, se alegrando, festejando. Tudo é mais colorido. Você amanhece rindo. Não tinha nem gosto de escovar o dente, mas porque você ri tanto, você quer estar direto escovando os dentes. Vida nova. Que nem quando você arrumou um namorado novo. Fica cheiroso, gosta de tomar banho. Tomava banho só de domingo e domingo, agora toma banho todo dia. Vida nova. Mas sabe, irmãos, isso é um estímulo pelas coisas naturais. Você imagina quando isso acontece no âmbito espiritual. Porque quando a gente compra as coisas novas, e aí aquilo acontece e as coisas vão perdendo a graça. Mas existe coisas novas todos os dias da parte de Deus para a sua vida. Eu não estou dizendo que é só para a minha vida, irmãos. Não é só para a vida do pastor. É para você, lá no seu trabalho. O trabalho é pesado, vai ficar leve. O patrão é chato, vai se tornar abençoado. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. E o propósito de Deus, irmãos, é que você viva Ele onde você estiver, fazendo o que você vem estar fazendo. Porque você é salvo, abençoado. Não é porque você é pastor, não é porque você é evangelista, não é porque você é professor do rema, é
simplesmente pelo fato que você foi alcançado por Cristo Jesus. Você não precisa esperar, irmãos, que título chegue diante de você para você se animar e para viver o que Deus te chamou para viver. Você é salvo. A tua vida mudou por completo. Você não é mais o mesmo. Você é filho de Deus. Oh, aleluia. Irmãos, eu sei não, viu? Esse negócio é bom demais. Oh, aleluia. Romanos 12, vamos lá. Romanos 12. Irmãos, ser crente é bom demais. Olha, se você não é, pelo amor de Deus, não perde essa oportunidade não, criatura, porque o negócio é bom. Olha, quem aqui é salvo? Levanta a mão mais uma vez. Irmãos, é bom ou não é? Oh, aleluia! É isso aí. É bom demais, irmãos. Pergunta a Maria, minha filha, ela vai dizer assim, é nota 10. Ela vai dizer que ela é cheia da palavra. Romanos 12. No capítulo 1, irmãos, Paulo ele vai falar assim, olha. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Uma vez que nós fomos alcançados por Cristo, Deus, irmãos, Ele planejou a minha vida e a sua vida. Sabe que você não é um acaso, você não é um acidente. Não, irmãos, Deus sonhou com você. Deus te planejou, Deus te moldou. E a Bíblia diz que existe uma vontade para cada um de nós que Deus separou. E essa vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas a palavra vai dizer, irmãos, que para que nós possamos experimentar dessa vontade, para que nós possamos entender, sabe, aquele negócio, a ficha cair, você entender exatamente por que você está aqui, você entender exatamente por que você nasceu, você entender exatamente o que você deve fazer amanhã, para a ficha cair, irmãos. Nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Para quê, irmãos? Para que a nossa mente não venha estar amoldada, enquadrada no que esse mundo diz, mas para que a nossa mente possa estar enquadrada e amoldada no sistema do céu e da eternidade. E isso acontece, irmãos, quando nós ouvimos a palavra, e não somente ouvimos, mas damos crédito à palavra. Aquele mesmo crédito que você dá quando você ouve o Jornal Nacional e diz amanhã a gasolina vai subir, as coisas vão ficar pior. É dessa mesma forma, irmãos. Você pega aquilo que a palavra diz e você dá ouvidos e você entende. Existe uma verdade natural, mas existe uma verdade sobrenatural que está sobre toda a verdade. E você se apega a essa verdade. Quem te faz entender isso, irmãos, é a palavra de Deus. Por isso, Paulo ele vai dizer, olha, irmãos, nós devemos renovar a nossa mente pela palavra. A sujeira do mundo, irmãos, ela vem chegando e vai se apegando a nós como uma gordura. E nós somos salvos, capacitados por Deus, possuidores de tantos privilégios, mas muitas vezes temos vivido uma vida tão aquém, tão alheia daquilo que Deus tem, das expectativas de Deus. Por quê? Porque não temos renovado a nossa mente com a palavra. Porque muitas vezes estamos aqui, terça, quinta, domingo, sábado. Pode até inventar um novo dia na semana, você vai estar aqui. Mas a questão, irmãos, não é o simples fato de estar aqui, mas é como você está aqui. Como você está ouvindo. Você não precisa, como eu falei no começo, não é ouvir novas coisas, irmãos. O que você precisa é colocar dentro de você uma postura nova, uma disposição nova. E entender, irmãos, que não é uma namorada nova que é a solução da tua vida, não é o casamento. Seja lá o que talvez você pense no natural que é a tua solução. Não, irmãos, a solução é renovar a mente com a palavra de Deus, para que você possa enxergar, para que você possa entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E é isso que nós estamos fazendo essa noite. Então fica ligado, não perde nada. Hoje é noite de faxina na nossa alma. Diga assim, eu sou salvo. Eu estou em um lugar de segurança. Irmãos, abre comigo em 2 de Timóteo. Vamos lá. 2 Timóteo. Segurança e paz, irmãos, é uma realidade. Temos seguranças, irmãos, 24 horas ao nosso lado. São anjos.
ao nosso lado, guardando a nossa vida. A Bíblia vai dizer, irmãos, que os anjos, lá em Hebreus, eles são espíritos ministradores, irmãos, que trabalham ao favor daqueles que herdam a salvação. Eles estão trabalhando ao meu favor e ao seu favor, guardando a nossa vida. Amém? Por isso, quando nós nos tornamos salvos em Cristo, nós passamos a habitar em um lugar de segurança e paz. E aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, e não somente segurança por fora, mas nós entendemos que a segurança começa por dentro. Amém? E aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, Paulo ele vai falar assim, olha, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Diga assim, medo não faz mais parte de mim. Porque Deus, ele não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém, irmãos? Então, se você era medroso, se você, irmãos, sendo salvo, você está vivendo nessa vida, irmãos, andando nessa terra com medo dos perigos que possa acontecer, eu trago uma boa nova para você. Medo não faz mais parte da sua vida. A não ser que você queira, a não ser que você deixe. Porque o medo, irmãos, ele é um espírito e ele vem do diabo. Ele é um espírito que vem do diabo. Não é de Deus o medo. Porque Deus, ele não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de ousadia. E ser ousado, irmãos, não tem nada a ver com ser quieto ou ser eufórico e zoar dentro. Ousadia não é somente saber gritar. Ousadia, irmãos, é quando você está diante das circunstâncias, você se posicionar exatamente segundo Deus e segundo a palavra. Muitas vezes você vai estar lá até caladinho. As pessoas vão olhar para você, olha aí, o crente. E você dentro de você, obrigado, Pai, porque nada disso me atinge. Eu não tenho medo do que possa acontecer amanhã. Sabe, irmãos, você não precisa ter medo do amanhã. Porque o amanhã é desconhecido. Mas o Deus que sustenta o teu amanhã, ele é bem conhecido, meu e seu. Para que conhecer o amanhã, irmãos? É tão bom ter surpresas da parte de Deus. Deus, ele é um Deus que ama fazer surpresas para mim e para você. E o amanhã que Deus tem guardado para mim e para você não são com surpresas más ou ruins, são com boas surpresas. Porque, irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Se a nossa vida estiver na palavra, não importa, irmãos, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu estarei guardado, porque a palavra me garante isso. Ele não te deu um espírito de medo. Você não é medroso. Você não precisa ter medo da morte, do que o diabo pode fazer com você. Ei! Ele já perdeu. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus estava morrendo lá na cruz, ele ressuscitou, ele expôs o diabo e toda a sua corja ao ridículo e triunfou deles, irmãos. Mostrando para o diabo, um dia você roubou isso dos filhos de Deus, mas eu retomo novamente de você. E você hoje é envergonhado. E toda a autoridade que um dia o diabo roubou do homem está novamente nas minhas mãos e nas suas mãos. Por isso ele nada pode contra ti. Diga assim, ele nada pode contra mim. Aleluia! Segurança e paz. Abre comigo em João, no capítulo 16. Sabe, irmãos, a palavra vai dizer lá em Salmos 23, que por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque ele me sustenta. A questão, irmãos, porque muitas vezes as pessoas talvez chegou a informação errada para você. Não é que uma vez você se tornou salvo e o vale da sombra da morte deixou de existir na tua trajetória. Não é isso. Não é que uma vez que você chega para Cristo vai ser tudo mar de rosa, não vai mais existir problema, não vai mais existir perseguição. Não é isso, irmãos. Não é as coisas fora que mudam. Muda tudo por dentro. E consequentemente, porque tudo se tornou novo dentro, tudo, consequentemente, vai se tornar novo fora também. E o salmista vai dizer, irmãos, se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. A questão, irmãos, o vale da sombra da morte vai existir para o crente e para o incrédulo. Mas nós que somos salvos, não vamos permanecer nesse vale. Nós passamos por esse vale.
E ele, irmãos, não atinge a minha vida e ele não atinge a sua vida. A gente não vai passar por lá e depois ter que ir a psicólogo. A gente não vai passar pelo vale da sombra da morte e depois ficar atemorizado com síndrome do pânico. Não! Porque o vale da sombra da morte pode até existir, mas existe uma palavra de Deus declarada ao meu respeito. Eu não temerei mal algum, porque eu sei que o inimigo da minha alma, Satanás, ele nada pode contra mim. No deserto, no lugar da tentação, onde o diabo está lá, frente a frente comigo, Deus está sustentando a minha vida. A Bíblia diz nesse mesmo salmo que ele coloca uma mesa posta, senta a mim e a você nesse lugar e diz, fica à vontade. E sabe quem está de espectador nessa questão? O próprio diabo. A Bíblia diz, ele coloca uma mesa diante da presença dos nossos inimigos. O diabo fica lá, irmãos, a baba escorrendo e a gente enchendo o bucho, olha. E Deus atrás aqui, ó, massageando as nossas costas, ungindo a nossa cabeça, fazendo o nosso cálice transbordar. Porque Cristo já triunfou de Satanás na cruz, irmãos. E ele não pode roubar, ele não pode usurpar aquilo que já é meu e que já é seu por direito. A Bíblia diz, irmãos, que todo escrito de dívida, estava lá a sentença, eternidade queimando, vai com tripa e tudo para o inferno. Jesus pegou esse escrito de dívida que estava contra mim e contra você, não importa quão ruim ou quão bom você era, irmãos. Todos nós iríamos ter o mesmo destino. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus pegou aquilo e disse, pai, deixa comigo, vou resolver essa parada. E veio, irmãos, assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar, estava lá na cruz e disse, ei, está tudo consumado. E aquela sentença que era contra mim, contra você, olha, irmãos, ele fez picadinho e jogou ainda na cara do diabo e disse, você um dia podia cobrar isso, mas agora foi satisfeito o pleno sacrifício, o meu sangue foi derramado. E agora tudo que eles precisavam para ter acesso novamente ao Criador, eles têm. E ele soprou, irmãos, o Espírito dentro de mim e dentro de você. O próprio Deus habitando. Pega assim e você diz assim, olha, ele está em mim. Oh, aleluia, irmãos! Ele está em você! Quando o Bruno sai, irmãos, as pessoas dizem, não tem medo não, você é mulher de policial, ele sai, não sabe se volta. Quem disse? Ele tem a consciência, irmãos, e eu também, que quem guarda ele não é a viatura, não é helicóptero, não é arma, carabina, seja lá o que for, irmãos. Mas é a palavra que está liberada da parte de Deus ao respeito dele. Olha, o sistema de tecnologia de segurança do céu, oxe, não perde um flash. Os anjos ligados direto, oh, aleluia, no cochilo, irmãos, guardando a minha vida e a sua vida. Porque nós somos aqueles que herdamos a salvação. João 16, 33, olha só o que Jesus falou. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em quem, irmãos, que nós vamos ter paz? Não é no seu patrão, não é no dia 5 ou no dia 30 que está chegando, onde o teu dinheiro vai ser depositado. E não é isso. Jesus disse, olha, eu tenho dito isso para que em mim você tenha paz. Aleluia, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo, olha só como Jesus não deixou nada encoberto. Irmãos, Ele deixou tudo preto no branco. No mundo vocês vão ter aflição. Mas não atenta para isso, porque isso não é um problema para mim não, ó. Tanto faz como tanto fez. Daniel estava ou não estava na cova dos leões? Isso foi problema para Deus. Moisés estava ou não estava diante do mar e o exército aqui, olha, pega, não pega, pega, não pega. Estava ou não estava, irmãos? E o que isso foi problema para Deus? Para que a palavra dele se cumprisse? Jesus disse, olha a questão aqui, galera. Eu estou dizendo essas coisas é para que vocês em mim, vocês tenham paz. Porque o problema aqui não é as aflições não, porque eu já venci. Irmãos, por isso que ser salvo é um sucesso. A questão não é se existe tribulação ou não. A questão não é se as circunstâncias se levantam ou não. A questão é porque ele já venceu. E quando a gente passa por alguma circunstância, a gente, é tomando água de coco, se balançando na rede, sabendo que ele tem a garantia do nosso sucesso. Sabendo, irmãos, que em Cristo Jesus, nós sempre, diga assim, sempre,
sempre somos conduzidos em triunfo. Porque a paz dele, que excede todo o entendimento, está dentro de nós. As pessoas estão com medo, a crise está aí. Ele é a garantia do nosso sucesso, ele é a garantia que tudo vai bem. Meu Deus, abre comigo em Romanos, no capítulo 8. Diga assim, eu sou liberto. Esse Deus é bom demais, irmãos. Essa é a vida que Deus te chamou para viver. Essa é a vida que você já se tornou participante. Essa é a sua realidade. Diga assim, essa é a minha realidade. Tira os óculos da incredulidade. E enxerga com nitidez aquilo que de fato é a tua realidade essa noite. Romanos, no capítulo 8. Diabo, você perdeu e todas as suas mentiras que estavam de pé, nós vamos pisar sobre todas elas essa noite. Oh, aleluia, você veio pronto para dançar. Oh, aleluia. Irmãos, se eu não pego sobre segurança alguns minutos atrás, tinha um monte de crente correndo lá fora. Ei, Jesus está te guardando, fica tranquilo. Esse teto poderia até cair, irmão, mas tinha um monte de anjos sustentando. Oh, aleluia! Diga assim, eu sou livre. Em Romanos, irmãos, aqui no capítulo 8, a palavra vai dizer a partir do versículo 1 assim. Portanto, agora, nenhuma. Você sabe o que é nenhuma? Não, vou dar uma oportunidade. Quem sabe aqui o que é nenhuma? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em... Quem está em Cristo Jesus? Então é para você essa palavra. Está falando ao teu respeito, é você mesmo. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe, irmãos, você nasceu de novo. A Bíblia diz que Deus ele não lembra mais nenhum daqueles teus pecados. Ele te fez livre. E deixa eu te dizer uma coisa. Se talvez você se encontra hoje salvo em Cristo Jesus e você tem pecados de estimação, dentro do seu coração você quer até deixar, mas você fica mais... Ele me domina. Não, irmãos, isso é uma mentira que o diabo tem trazido para você. Porque a verdade para a sua vida é que nenhuma condenação há mais para você que está em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, irmãos, o poder do pecado ele foi anulado na sua vida. Você só peca se você quiser. O domínio está na sua mão. Miséria, morte e pecado, irmãos, foi aniquilado na sua vida. Dentro de você, sabe aquela história? A carne é fraca, o espírito é forte. É justamente isso a sua verdade. A carne é fraca, irmãos. E porque o espírito é forte, você anda hoje não mais segundo a carne, mas segundo o espírito. Você permanece de pé diante das tentações. Porque junto com a tentação, irmãos, ele manda o escape. E nós podemos, diante das tentações, fazer como Jesus sair triunfando no poder do espírito. Porque o pecado ele não te domina mais. E sabe, irmão, se até hoje você diz, mas eu não consigo deixar porque é mais forte do que eu, isso é mentira. E as tuas desculpas hoje caem por terra. Porque Deus, irmãos, ele conhece você desde a tua planta do pé até o último fio de cabelo. E Deus sabe exatamente, irmãos, que o pecado ele não tem domínio sobre você. Então abandona isso, irmãos, isso só gera morte, só gera prejuízos para a tua vida. Deus tem uma vida triunfante para você, uma vida de gozo, irmãos, não temporário, como é o prazer que o pecado gera, mas a Bíblia vai dizer que uma alegria, um gozo indizível. Tem para mim e para você que estamos em Cristo, que não somos mais escravos do pecado, mas servos da justiça. Diga assim, eu sou livre. Aqui ainda em Romanos, no capítulo 6, volta aí um pouquinho, Romanos 6. No versículo 18, olha só como que eu estava falando era verdade. Romanos 6, 18.
e libertados do pecado. Quem foi liberto do pecado? Diga assim, eu. Bate nos peitos com honra, irmãos. Eu. Adultério, mentira, prostituição, lascívia. Seja lá, irmãos, mentira. Seja lá, irmãos, o que te prendia. Não te prende mais. Diga assim, não me prende mais. Se você enganava, irmãos, e você dependia de enganação para poder trazer sustento para a tua vida, deixa essa enganação hoje, deixa de enganar as pessoas hoje, deixa de mentir hoje, porque Ele garante a tua sustentação. Honra a Deus e Ele vai honrar você. Libertados, pois, do pecado, fortes feitos servos da justiça. Agora eu quero que você vá comigo em João 8, ainda sobre a questão da liberdade que nós alcançamos em Cristo. Esse é o negócio, olha aqui, João 8. João 8. Olha o que Jesus fala. João 8, no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe quem é a verdade, irmãos? É o próprio Cristo. E uma vez que nós temos acesso a essa salvação, que nós conhecemos a verdade, nós nos tornamos livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda aqui em João 8, um pouquinho mais na frente, aqui no versículo 36, olha o que a Bíblia diz. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga assim, Ele me libertou. Aleluia! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, Cristo Jesus, Ele quebrou com as amarras que te prendiam. A questão é que muitas vezes nós estamos em Cristo, somos salvos, irmãos, e nós olhamos para o nosso derredor e nos encontramos diante da cela. Mas eu estou numa cela, irmã. Como você disse que eu estou livre? É porque existe, irmãos, uma parte que Deus faz, existe outra parte que só nós podemos fazer. Mas você pode até estar enxergando uma cela, mas olhe para as suas mãos e para os seus pés. As correntes estão quebradas. Você pode até estar se encontrando no meio de uma cela, mas olhe para a porta, não existe mais cadeado lá. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade em Cristo, não existe mais algemas, o cadeado foi quebrado, mas a revelação da palavra em mim, não é a minha revelação que te liberta, irmãos. Não é a revelação que eu tive da palavra que te liberta, não é a revelação que o pastor Adson tem da palavra que te liberta. Somos nós, individualmente, crendo na palavra e entendendo que somos livres, irmãos, é justamente essa revelação que traz força para as nossas pernas, para nós sairmos de fora dessa cela, que nós já fomos livres em Cristo Jesus. Aleluia! Ei! Há muito tempo você já era para ter saído desse lugar, porque as cadeias foram rompidas, o cadeado, a cela está aberta. E ele está lá fora dizendo, vem. Vem. Mas você pode, irmãos, por decisão sua e não de Deus, Jesus voltar e você continuar até a volta de Jesus nesse lugar de prisão, mesmo estando livre. Por livre escolha sua. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Deus tem pastos verdes para você. Deus tem uma festa preparada para você festejar todos os dias. Sai desse lugar. Não perde mais tempo. E vem, irmãos, para a vida gloriosa, que é a vida de salvação em Cristo Jesus. Amém? Diga assim, eu sou salvo. Eu sou livre. Aleluia. Diga assim, preservação. Ei, irmãos, nós somos salvos. Nós somos preservados. E preservação, irmãos, é conservação também. Abre comigo em Salmos. Vamos lá. Salmos. Capítulo 32. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16, que por mais que o nosso homem exterior se corrompa, o que isso quer dizer? As rugas vão chegar,
Às vezes, para alguns, a barriguinha vai aumentar, os cabelos brancos vão começar a aparecer, o exterior vai se corrompendo, vai envelhecendo. Mas para nós que estamos em Cristo Jesus, irmãos, essa é a nossa realidade. Por mais que o nosso homem exterior, contudo, por mais que ele se corrompa, contudo, o nosso homem interior, que foi vivificado e recriado em Deus, que é o nosso espírito, ele se renova de dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória. Porque não atentando nós naquilo que se vê, porque é passageiro, mas naquilo que não se vê, porque é eterno. Irmãos, a gente pode até estar envelhecendo por fora, mas em Cristo Jesus a gente vai envelhecendo, vai sendo que nem o vinho, ficando até mais bonito. Olha só uma foto para você antes de Cristo e olha agora. Se você tem atentado para viver essa palavra, você está melhor. Preservação, conservação, porque todos os dias você se torna novo por dentro. Novidade de vida pulsa dentro de você. E aqui no Salmos 32, no versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: Tu és o lugar em quem eu me escondo. Tu me preservas da angústia. Ele faz o que, irmãos, com você? Diga assim, preserva. Ele te preserva da angústia. E não somente isso, olha só, menino, o negócio é bom demais. E me cinges de alegres cânticos de livramento. Irmãos, que negócio é esse? Tu és o lugar em quem me escondo. Irmãos, nós fazemos dele a nossa habitação. Não é a casa própria que te guarda, mas você está guardado nele. Ele é o teu esconderijo. E não somente isso, ele te preserva da angústia. Sabe, irmãos, por isso nós não precisamos temer o amanhã, porque somos salvos e preservação, irmãos, está no pacote. Ele nos preserva da angústia. Não importa, irmãos, quais são os planos de Satanás levantados para você. O quanto o diabo queira te passar a rasteira. Se você está na palavra e está crendo naquilo que você é, que você tem e que você pode, você está em um estado de preservação. Por quê? Porque você está nele e nele o maligno não te toca. O diabo está ao teu redor como um leão, mas ele não pode te tocar e ele não pode te tragar, porque antes de ele chegar até você, existe um sangue que te cobre da cabeça até os pés, e esse é o sangue poderoso de Jesus. Esse sangue te preserva, esse sangue te guarda. Ele é o teu esconderijo. E não somente isso, irmãos, nós estamos nesse estado, mas a gente não fica lá parado, calado. Esse é um lugar divertido de se estar. Porque viver para ele é uma festa, irmãos. Viver para Deus não é viver uma vida apática, irmãos, feito cara de jumento que comeu urtiga. Sou salvo. Irmãos, nós temos o ministério da reconciliação e a gente precisa criar vergonha na cara e entender esse negócio de uma vez por todas. Porque como o Cassiano diz, Jesus está na esquina e existem pessoas que só você vai poder reconciliar elas com Deus e com o céu. Mas como as pessoas vão querer algo que nem você mesmo tem a convicção que tem? Como as pessoas vão querer a vida de Deus se nem você mesmo está vivendo essa vida? Viver com Deus é viver em festa. Viver com Deus é viver uma vida de alegria, de suprimento, de gozo. Irmãos, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que eu posso viver nessa terra provando dos poderes do mundo vindouro. E a Bíblia vai dizer que lá naquele lugar, irmãos, até o lugar onde eu vou pisar é de ouro. Oh, aleluia! Outro dia, no Dia das Mães, eu ganhei um presente da minha sogra, um colarzinho assim, com a meninazinha representando a Maria, fiquei toda abestada, né? Aí, eu olhando no espelho, no carro, disse, amor, olha que coisa linda, mas um dia eu vou ter um de ouro. Aí o Bruno, amor, até o chão que tu vai pisar vai ser de ouro, imagina o colar que vai estar no teu pescoço. Oh, aleluia! Irmãos, vivendo nessa terra, mas com a consciência de quem você é filho, provando dos poderes do mundo vindouro, a Bíblia diz, irmãos, olha só que negócio. A Bíblia diz que lá onde nós vamos morar por toda a eternidade diante dele, onde ele é a própria luz. Irmãos, tudo é belo, maravilhoso. Olha, chique demais. E a Bíblia diz que lá não tem choro, muito menos tristeza.
Por isso a Bíblia vai dizer aqui em Salmos, ele nos preserva da angústia e nos cinge, Rosângela, com cânticos, com cânticos, com cânticos, com cânticos. As pessoas estão desesperadas, chorando em Israel, seja lá onde for. E a gente está aqui. Oh, alegria e brados de vitória nas tendas dos justos do Senhor. A angústia está chegando para todos, mas na minha porta não pode bater. Está como na realidade que era para os filhos de Deus lá no Egito. O anjo da morte passava em todos os lugares, mas onde estava lá o sangue? Opa, meia volta. Ali eu não posso entrar, irmãos, é desse mesmo negócio. A angústia vem. Ei, ele está cara a cara com você. E você? Como vai agir? Vai chorar? Vai gritar? Se descabelar? A angústia está vendo sangue, mas ela quer ver a tua reação. Se você esmurecer, irmã, ela diz, opa, é aqui mesmo. Tudo bom, minha amiguinha? E ela entra na tua casa. Mas, irmão, se você tem a consciência de preservação, a angústia ela vai estar diante de você, Helena. E ela vai ter medo de você. Porque, irmãos, onde está a presença de Deus? Me diga. Onde está a presença de Deus? O corajoso que possa me dizer onde está a presença. E sabe, talvez você não pulou porque você não entende. Mas a Bíblia diz, você que nasceu de novo, atenção. E você que não nasceu ainda, olha, tenha calma, vai chegar a oportunidade de você receber esse negócio. A Bíblia diz, irmãos, que na presença dele, até a tristeza, ela salta de alegria. Aí, irmãos, o diabo manda, né, a angústia. O diabo manda a tristeza bater na nossa porta. E a gente tá lá dançando. Varrendo a casa e cantando no Espírito. Lavando as roupas, trabalhando e cantando no Espírito. Irmãos, ou a tristeza volta pro inferno, ela vai ter que se converter. Porque na presença dele, até a tristeza salta de alegria. É pra você esse negócio. É seu. Diga assim, é meu. É seu, 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 é seu. É seu, é seu, é seu. Recebe, 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 recebe. Ei! Irmãos, eu percebo pelo Espírito que pessoas que têm um negócio estão com medo da crise. Mas sabe o que Deus manda eu dizer para você? O mar pode não estar para peixes, para outras pessoas. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, se você lançar as redes sobre a palavra, se prepara que vai vir tanto peixe, vai vir tanto peixe, que você vai ser abençoado e abençoar a outros. O mar não está para peixe, para outros. Mas a minha bússola, que é Jesus. Ei, irmãos, naquele dia para Pedro, o mar também não estava para peixe. Mas Deus, ele é craque em encontrar lógica. Foi de dia, no fundo, quando normalmente era para ser à noite, no raso os peixes vir. Mas quando você está nele, está na palavra, os peixes são atraídos à tua rede. O suprimento é atraído até você. E você fica sem entender. E nem tenta entender, irmãos, porque
Viver a fé e a salvação, Paulo já disse, é loucura para os que se perdem. É louco! Como pode? Mas é o poder de Deus para aquele que crê. Diga assim, cura! Também é o direito seu. Abre comigo em Isaías 53. Oh, irmãos, os meus pés estão ligeiros para dançar. Os meus pés estão rápidos para dançar. Oh, porque não importa, irmãos. Oh, se o produto da oliveira minta, se as vacas sejam arrebatadas dos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Porque é Ele quem conduz os teus passos a lugares altos. É Ele quem te mostra o mapa do tesouro, irmãos. É Ele quem te conduz. É Ele. Quando você não está na palavra, você vai ficar perdendo tempo. Onde está o tesouro? Onde está o tesouro? Atenta para a palavra e você vai descobrir o tesouro está dentro de você. Aqui. Irmãos, negócio bom. Aleluia. Isaías 53. Cura é direito meu e seu. Isaías 53, para quem não conhece, irmãos, vai estar retratando exatamente o momento em que Jesus estava ali na cruz, assumindo o meu lugar, o seu lugar. Irmãos, eu quero que você tenha consciência, você que ainda não recebeu a Cristo, e você que recebeu que não tem essa consciência. Irmãos, às vezes a gente é tão alguém que não reconhece, que cospe no mesmo prato. Tem uma palavrinha. Ingrato, obrigada, gente. Tão ingrato. Ele sofreu no nosso lugar. Ele nos concedeu essa vida maravilhosa de plenitude. E a gente acha que ainda fazer alguma coisa aqui na igreja, vir pro culto, a gente tá sendo bambambam, que é muita coisa. Cai na real, irmãos. John Wesley diz assim, uma vida toda ainda de obediência seria tão pouco diante daquilo que ele me fez. Irmãos, a nossa vida é dele. Ele é o nosso possuidor. Você não é dono do seu nariz, o seu amanhã não é seu. O seu amanhã é do Senhor, porque Ele te comprou. Você ia para o inferno, agora você vai para o céu. Você estava escravo, agora você é livre. Você era enfermo, agora você é curado. Você é dele, cai na real, cai a ficha. Irmão, se vira a Ele. É o mínimo. Dar a tua vida para Ele. É como Paulo falou, ai de mim se não pregar o Evangelho. Irmãos, Paulo entendeu, ele disse assim, tudo isso como eu posso pagar? Uma vida é pouco. 24 horas do meu dia para Ele é pouco. Levar chicotadas é pouco. Ser apedrejado é pouco. Pedro disse, eu nem mereço morrer como você morreu. Pode me crucificar de cabeça para baixo, porque nem morrer como Ele morreu eu sou digno. Porque tudo isso é tão pouco. Então, irmãos, ser fiel na igreja, dar o dízimo, a oferta. Ser um crente não somente dentro dessas quatro paredes, mas ser alguém, irmãos, que vive o caráter de Deus lá fora, onde os olhos dos crentes não te enxergam. Isso não é nada demais. Você não está fazendo favor para Deus, porque Ele sem você, Ele permanece sendo Deus. E você sem Ele, querido. Você não é o super crente por ser santo. Essa é a tua vocação, amado. Paulo diz, irmãos, andem do modo digno da vossa vocação. É um sopro que nos conduz. E humildade, irmãos, deve estar no nosso coração. Não deixa, irmãos, porque você está fazendo algo para Deus, sendo santo, não pecando mais, escolhendo deixar de falar palavrão, deixar de falar mentira. Não deixe isso te ensoberbecer, porque quando isso acontecer, você retrocedeu novamente. Isso, irmãos, é tão triste diante de Deus. A Bíblia diz que Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Tem uma coisa, irmão, certa na tua vida. Se você fizer alguma coisa, não é por causa de você mesmo, mas é porque Ele está em você. E Paulo, ele reconheceu isso. Ele disse, eu sou o que sou, por causa da graça dEle em mim. Então, irmãos, viver essa realidade, essa plenitude de vida não é para te deixar de nariz em pé diante das pessoas, porque você não é melhor do que as pessoas.
É para você deixar você de nariz em pé diante do diabo e dos demônios. Mas diante das pessoas, irmãos, essa vida de Deus, essa vida que está dentro de você, te leva, te inspira a ser servo, a amar as pessoas, a amar segundo Deus, sem querer nada em troca, a não fazer porque você quer se amostrar, ou porque você quer mostrar que você é melhor do que as pessoas, mas você faz exatamente para mostrar para elas que isso pode também ser realidade para elas, e porque você ama ao Senhor, e a adoração vai muito mais do que louvores e levantar de mãos, irmãos. Adoração é escolher ser o melhor esposo, adoração é escolher ser o melhor pai, adoração é escolher ser a melhor dona de casa, adoração é escolher ser o melhor no seu trabalho, independente dos aplausos ou não do seu patrão. Adoração é ser como Davi, não importa quem te veja, o que importa é que os olhos dele estão enxergando o teu coração. Adoração, irmãos, não importa se você algum dia vai ter a oportunidade de estar aqui. O dia a minha oportunidade foi dada em lavar o banheiro da igreja, e eu lembro, não para me exaltar com isso, mas eu lembro como eu me regozijava, irmão, chegar 4 horas, e eu morava em Fortaleza, 4 horas da tarde, a sacola, cheia de sacola no ônibus, me arrumava na igreja, mas eu lavava aquele banheiro com tanta alegria. Adoração, irmãos, não importa o que você está fazendo, importa é que a consciência de que você é dele, e que é para ele, deve estar em você. Isaías 53. Diga assim: eu sou curado. Aleluia. É a mesma situação aqui com respeito à cura, irmãos. Não importa o sintoma do teu corpo, não importa o diagnóstico do médico. A crise, a gente não tem nada a ver com ela. E com relação à cura é a mesma forma. Você crê e você recebe. Você não recebe antes de crer. Você crê, o sintoma está aí, mas você crê, e o sintoma vai ter que ceder. Por quê, irmãos? Em Isaías 53, no versículo 4, a Bíblia vai dizer assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga assim: ele já tomou. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele quem, irmãos? Jesus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha só. E pelas suas pisaduras fomos. Diga assim: já fui. Fomos sarados. Por isso, irmãos, cura não é mais uma promessa. Se cumpriu naquele dia. Ele estava sendo moído por mim e por você. Amém? Diga assim: a cura é minha. Abre comigo em Marcos. Oh, aleluia. A palavra de Deus é tudo que você precisa, abençoar. Você só precisa da palavra. E tudo o mais chegará. Marcos 16. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Que negócio. Hoje você precisa crer nesse negócio. Marcos 16. A partir do versículo 17, a Bíblia diz assim: e estes sinais seguirão aos que creem. Quem crê aqui? Então é para você. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Sabe por que a enfermidade não pode estar em você? Porque você é o antídoto para a enfermidade. Imporão as mãos, e onde houver enfermidade vai fluir poder da sua vida, e a enfermidade vai ter que ir embora. Não pode estar em você, porque o teu corpo é preenchido pelo antídoto, e esse antídoto é a cura divina. Irmãos, você só pode dar o que você tem. E se a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, irmãos, é porque a cura está em mim. E eu posso dar aquilo que uma vez foi me dado por meio de Cristo Jesus às pessoas.
A enfermidade chega, irmãos, para mim e para você, mas ela tem que ir embora. Porque ela se encontra com o antídoto que já flui da planta dos pés até o último fio de cabelo. E ela tem que ceder. E não somente na minha vida, mas na vida daquelas pessoas que eu me levanto para orar, na vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. Amém? Por quê, irmãos? Porque isso está estabelecido para aqueles que foram salvos e alcançados por Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Salvação, para nós finalizarmos, também é sair de um lugar de perigo e destruição para um estado, diga assim, é um estado. Você já viu água líquida, né? A gente estuda isso, sai do estado líquido para o sólido. Mudou, é outra coisa. E assim aconteceu comigo e com você quando nós nascemos de novo. Estávamos em um lugar de perigo e de destruição, mas nós fomos transportados, passamos desse lugar de perigo e destruição para um estado de prosperidade e alegria em Cristo Jesus. Abre comigo em Colossenses. Aleluia! Ei, irmãos, sabe o que isso significa? Perigo e destruição não te atingem mais. Perigo e destruição não faz mais parte de você. Por quê? Porque você mudou de estado. Você não é mais escravo. Você é livre. Aleluia! Você agora se tornou um filho de Deus. E isso mudou todo o quadro da tua vida. Isso mudou o teu destino eterno e mudou a tua vida para sempre. Você, irmãos, tem que aceitar isso. A tua vida não é mais a mesma. E aqui em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia vai falar justamente sobre esse momento de transição, irmãos. A Bíblia diz assim: e Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que é isso, irmãos? Nós estávamos escravos do diabo. E justamente nós estávamos no império das trevas, onde o diabo era o imperador. E nós não tínhamos vontade própria, irmãos. Por mais que talvez você se espremesse, eu gosto de falar isso, você podia se espremer que nem uma galinha quando quer pôr um ovo. Você podia se espremer, fazer a força que fosse, mas você não poderia agradar a Deus. Porque não era o que era feito por fora, mas era a tua condição por dentro. Era a quem você pertencia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que uma vez que nós aceitamos a Cristo, um passaporte nos foi dado. E nós estávamos no império das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E não mais escravos do pecado nem do diabo, irmãos, mas livres para cumprir toda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse reino, irmãos, que nós hoje fazemos parte, onde Deus ele é o rei, a Bíblia vai dizer lá em Romanos que esse reino não se limita a coisas naturais. Esse reino não é comida e nem bebida. Mas esse reino, irmãos, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no nosso espírito. Condição de justiça. Estar diante de Deus como o pecado jamais tivesse existido, de cara limpa. A Bíblia diz: cheguemos-nos, pois, com ousadia diante do trono da graça, para ali alcançarmos misericórdia. Irmãos, hoje nós estamos diante da presença de Deus, tendo livre acesso a ela 24 horas. Podemos ter comunhão com Ele, falar para Ele, mas ouvir também a sua voz, ouvir as suas direções, ouvir o que Ele quer da nossa vida. Irmãos, nós não estamos alheios ao Deus dará, não. Ele já deu e Ele nos conduz aos pastos verdes. Ele fala conosco. Ele é um Deus que fala, é um Deus que se move, é um Deus que ouve, é um Deus que vê. E esse reino, irmãos, a qual nós pertencemos, ele não se limita às coisas naturais. Irmãos, a sua expectativa está só nas coisas naturais, esperando em Deus. Só nas coisas naturais eu posso falar como Paulo. Você se tornou um dos mais miseráveis homens, porque o reino que eu e você fazemos parte, irmãos, diante das coisas naturais, é
essas coisas pequenas aqui na terra são tão mínimas diante de tudo aquilo que se tornou realidade em nós. A Bíblia vai dizer, não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria aqui dentro. Dentro. Aleluia, tudo mudou, irmãos, por dentro. E Filipenses 4. Nós estamos em um estado de prosperidade. E prosperidade, irmãos, é você ter tudo o que é suficiente para cumprir toda a vontade de Deus aqui na terra. Se você tem tudo o que você precisa para cumprir a vontade de Deus aqui na terra, então você é próspero. Se você não precisa de um jatinho para cumprir a vontade de Deus, para que ter um jatinho, irmãos? Você precisa ter exatamente o que você precisa para cumprir a vontade de Deus. E isso é prosperidade, porque não é mansões, nem carro, nem jatinho que te faz pleno. O que te faz pleno, irmãos, é exercer exatamente aquilo que você foi chamado para ser. E você foi chamado para cumprir o plano e o propósito de Deus aqui na terra. E se você for milionário, mas estiver distante das pessoas que Deus deseja que você alcance, você vai ser frustrado, triste, miserável, pobre, cego e nu. E não foi para isso que Deus te chamou. Não é essa a condição que você tem nele. Então não limita a prosperidade que Deus tem para você achando que Deus é mentiroso. Que Ele não te supre porque você talvez não tenha uma mansão lá na beira-mar que você quer. Talvez você não tenha justamente porque o teu coração está nisso. Prosperidade, irmãos, é você viver uma vida procurando agradar a Deus a todas as coisas. E quando Deus ver essa disposição no teu coração, você não vai se preocupar com o que comer, com o que vestir. Porque Ele atrai todas as coisas a você. É como o sopro. Deus dá o sopro e os seus anjos, espíritos ministradores que estão ao nosso serviço trazem. Como levaram o suprimento para Jesus? Serviram Ele no deserto. Vão te servir também? Se o teu coração estiver nele e não nas coisas? Enquanto você for, irmãos, escravo das coisas, Deus nunca de fato vai poder ser verdadeiramente o teu Senhor. E se Ele não é o teu Senhor, então Ele não tem compromisso em te suprir. Você precisa entender isso. Filipenses 4. Diga assim, eu sou próspero. Filipenses 4, irmãos. Versículo 19. A Bíblia vai dizer assim, olha. O meu Deus não é o teu salário, não são as tuas faculdades. Não é errado, irmãos, procurar ser alguém cada vez melhor nessa vida, mas a gente precisa entender de fato quem é o nosso sustentador. E o meu Deus, segundo a sua conta bancária, segundo o seu ouro e a sua prata, que não acaba lá no céu, segundo as suas riquezas, suprirá todas, diga assim, todas. Nenhuma fica desapercebida aos olhos de Deus. Nem o teu sabonete, nem os teus contonetes, nada. Eu lembro, irmãos, eu gosto de falar isso. Eu vim pro culto aqui em Calcaia, estava com dinheiro, quando eu morava em Fortaleza, solteira. Vinha com dinheiro só de vir para a igreja, estava crendo para a passagem de volta. E eu desejando chupar aquele bombonzinho de gengibre que era R$1 o saquinho. E não tinha dinheiro. E quando o vendedor passou, eu desejando chupar aquele bombom, eu desejei no coração, oh, como eu queria um bombonzinho desse, dos verdinhos. Queria, Senhor. Desejei no coração. E quando nem abri a boca, irmãos, só subiu o desejo do meu coração. Nem tinha me apercebido. Tinha um irmão justamente da igreja que tinha comprado a balinha verde. Se virou, falou automaticamente, disse, irmã, daqui a balinha. O Deus, irmãos, que supre o carro, a casa, é o mesmo Deus que supre o bombonzinho, porque deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você estiver nele, amando Ele, derramado nele, rendido a Ele, Ele vai olhar para o teu coração e vai ver, mas olha, tá querendo aquele perfume importado, só tem lá na França. Ele vai trazer, irmão, nem que seja nas costas de um pombo. Ele traz. Traz. Você crê ou você não crê? Eu creio. E se o diabo disser alguma coisa contrária, irmãos, aí chegou tarde. Porque Deus um dia me supriu com o desejo de um bombom. Quanto mais com o desejo de qualquer outra coisa. Porque se o meu coração estiver em Deus, irmãos, Deus não tem problema.
A Bíblia diz, irmãos, que Ele faz prosperar o nosso caminho. Quando nós somos dele, irmão, Ele pergunta, o que é que você quer? Você duvida disso? Abre comigo, João. Abre lá. Irmãos, você não sabe não, falar com o outro, você não sabe dar missa o teste. Irmãos, essa vida é gloriosa demais. Talvez você deve ter a boca aberta, abestalhado. Menina, eu tinha tudo isso, não sabia. Irmãos, por isso essa é uma noite de regozijo, de festa, e de se regozijar e exultar em Deus. Porque salvação bateu na minha porta e na sua porta e a gente abriu. E a nossa vida foi mudada por completo. E agora, irmãos, até morrer é lucro. Imagina o resto. Uhul! Aleluia! Sabe que crente não tem medo nem da morte? Porque Paulo disse assim, olhe, Paulo entendeu esse negócio, irmãos, entendeu mesmo. E a gente precisa entender mesmo. Porque pra mim, olhe, eu tinha um monte de coisa, eu era rico, esbanjava aí um monte de coisa, sabia de um monte de coisa, mas quando eu conheci a Cristo, considerei isso tudo como cocô. Irmãos, Paulo era suprido, tinha renome, tudo que uma pessoa deseja ter na sua época. E ele disse, conheci a Jesus, conheci essa tão sublime salvação. Eu considero isso tudo como perda, como refúgio, diante da sublimidade que é o conhecimento dele. E ele disse mais, irmãos, porque para mim o viver é Cristo. Estar aqui, irmãos, o que nos satisfaz, deixa eu te dizer uma coisa, não é uma vida de sexo todos os dias, não é fumar um baseado todos os dias, não, irmãos, não é assistir pornografia na internet, não é falar da vida dos outros, não é fofocar, não é mentir, não é denegrir a imagem das pessoas, não é usar roupa curta porque você precisa de alguém te olhando. Não, irmãos, tudo isso é, sabe, lama que escorre. Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entendendo, estou aqui, estou com Ele, estou lá, estou com Ele, viver para Ele, ter Ele na minha vida é tudo que me basta. Então para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, e está tudo resolvido. Entendeu o poder da salvação? Entendeu o que é ter, o que é ser e o que é poder nele? Irmãos, é a mesma capacidade, é a mesma proposta que Paulo tinha, eu e você temos também. E nada difere. E aqui em João, abre comigo, João 15. Você está pronto para festejar e se regozijar por aquilo que você já recebeu? Aleluia! Vovó, fica pronto. Suas paredes estão bem sustentadas, viu? Fique tranquilo. A gente pode dançar à vontade. Irmãos, eu sei pelo Espírito que pessoas estão com máscara, sabe? Era como uma máscara de cera bem grossa. Só que nessa máscara não tinha nem mesmo espaço nem para o nariz, nem para os olhos. Você estava morrendo. Mas a palavra está te libertando essa noite. A palavra está te salvando essa noite. E Deus diz, é tempo de voltar a ver. E é tempo de voltar a respirar nas coisas do Espírito. João 15. Oh, Deus bom. No versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: se vós estiverdes em mim. Olha só, Jesus falando. Eu vou até descer. É Jesus, irmãos, falando com você. Se vós, 7, estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Deus está diante de você essa noite dizendo aqui, o que você quer, Adriana? O que você quer, Thalita? O que você quer? Como é o nome da irmã? Você de blusa branca? Valéria? O que você quer, Valéria? O próprio Deus diante de você? O que você quer, Betão? Jesus está dizendo, se você estiver em mim. Irmã, as pessoas não entendem porque você ri tanto. Você entendeu?
vezes teu sonho era que o teu marido chegasse diante de você e dissesse: me diga o que você quer. Irmãos, meu marido às vezes fala isso: olha, essa saia bonita, foi ele que me deu, ele é uma bênção. Mas é só de vez em quando, né? Mas Jesus diz direto para mim: Carol, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, peça. 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 Rosângela, é só pedir. É só pedir. Irmãos, eu me emociono que um negócio desse não é todo dia que se escuta, não. Irmãos, certa vez eu estava passando para pagar uma fatura na C&A. E eu me lembro que eu nem tinha dinheiro para pagar aquela fatura completa, mas eu passei do lado de uma joalheria. E aí eu disse: Senhor, desejei no coração, um dia eu vou ter dinheiro para comprar uma joia aqui. E no domingo, irmãos, teve um mover na igreja e uma irmã me deu um anel de ouro, olha só. Na hora que eu recebi, Deus nem terminou de dar o recado, né? Disse assim: agora dê. Oxe, Senhor, agora que eu me alegrei, no mesmo instante, irmãos, Deus disse: dê. E quando eu dei, irmãos, Deus disse assim: sabe por que eu fiz isso? Só para lhe mostrar que se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, é só pedir. É só pedir. Pedireis tudo o que quiserdes. Porque, irmãos, quando nós estamos nele e a palavra dele está em nós, nós não vamos pedir, como fala lá em Tiago, petições egoístas para encher o nosso ego, para mostrar para as pessoas o quanto a gente é ostentação. Não, irmãos, quando ele está em nós, a gente pede para ser abençoado, mas com o intuito muito mais de abençoar. Porque a gente entende melhor é dar do que receber. De onde vem esse? A fonte está cheia. Eu posso dar porque está destravando para chegar mais. Porque é só pedir. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí eu acho engraçado porque Jesus não para por aí. Ele diz assim: olha, eu tenho-vos dito tudo isso. No versículo 11: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Não, espera aí. Jesus disse: eu disse tudo isso, ó, se você permanecer em mim, minha palavra estiver em você, pode pedir. Mas sabe por que eu disse isso? Porque se tudo isso acontecer, a minha alegria vai estar em você e a sua alegria vai ser completa. Na versão A Mensagem, irmãos, esse versículo diz assim: a minha alegria vai estar em você e a sua alegria vai amadurecer. É tempo da alegria de cada um aqui, inclusive eu, amadurecer. Sabe o que é a alegria amadurecida? Não é se alegrar só por causa das bênçãos, irmãos. É tempo da gente fazer, sabe, como Pedro, naquela primeira vez que Jesus supriu lá a pesca dele. A Bíblia diz que Jesus disse: olhe, Pedro, lança lá a sua rede. A Bíblia diz que veio um montão de peixe, irmãos. E ele foi acenou: gente, traz os barcos que é peixe demais, olha aqui. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando ele chegou na beira da praia com aquele monte de peixe, era peixada, peixe assado, peixe frito, todo jeito. Ele olhou para os peixes. E ele olhou para Jesus e ele deixou os peixes e seguiu Jesus. Pastor Adson, isso é alegria amadurecida. Porque muitas vezes você só tem se alegrado, irmãos, porque você ora, a bênção chega e você troca o abençoador pelas bênçãos. Isso é uma alegria de menino. Por isso tem um monte de gente com alegria inconstante. A Bíblia diz, irmãos, mantenha o bom ânimo, não deixe o diabo roubar a tua alegria. E quando a tua alegria está madura, irmãos, não importa quantos peixes vão vir na rede, você não troca os peixes por aquele que te conduziu a tê-los. Você não vai trocar. Por isso a tua alegria vai ser completa, porque não é no ter ou no receber, mas é no que você tem dentro de você. Você olha para a esquerda, Marina, você olha para a esquerda, você olha para a direita. Não entendo como é que essa menina tá direto, doidinha, direto. Irmãos, do que você não conhece, você não tem ousadia para falar.
você perde tempo falando das pessoas, do que você não entende, é tempo de você procurar entender. E a Marina entende. Ela olha para a direita, ela olha para a esquerda. Oh, aleluia, menina doidinha, eu tô lá nem aí, quem me chama de doida? Eu tenho Ele habitando em mim, isso me basta. Eu tenho Ele habitando em mim, isso me basta. A minha alegria é completa, a minha alegria amadurece a cada dia. Oh, ganhei um carro, BMW, Jesus me abençoou. No outro dia Jesus disse, Dê, o que você faz quando a tua alegria está amadurecida e completa, irmãos? A BMW não é nada, irmãos. Você dá. Você abençoa porque você sabe que a fonte não é a BMW, a fonte é o Senhor. Ele é a tua fonte. Ele é a tua fonte. Louvor. Vem cá. Nós vamos celebrar a fonte.